para que a gente vença. Ela me ama. Esse foi o melhor pai. Julius Bates chora enquanto descreve sua última ligação com sua filha de 7 anos, Julícia Bates, que morreu na terça-feira em sua casa, onde morava com a mãe e os irmãos. Ela estava chorando, pedindo para voltar para casa. Ah, eu não fiz nada pela minha filha e eu só quero justiça pela minha filha. Bem-vinda ou bem-vindo de volta. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma garotinha de 7 anos que foi traída pela mãe, pelo irmão e pelos serviços de proteção à criança. E embora prisões tenham sido feitas no caso, isso demorou bastante. Esta é a história de Julícia Bates. Julícia Bates nasceu em 26 de abril de 2014, filha de sua mãe, Nevasia Jones, e de seu pai, Julius Bates. Julícia era uma criança muito feliz e compassiva, que adorava cantar e fazer compras. A menininha amava unicórnios, Minnie Mouse e brincar com seus 4 primos, que eram mais como irmãos para ela. Seu filme favorito era Frozen, com as princesas Anna e Elsa, e ela também adorava aprender novas danças virais que via no TikTok. Julícia também adorava o pai e amava passar tempo com ele. Julícia nasceu no Kings County Hospital e, após o nascimento, foi imediatamente levada sob custódia dos serviços de proteção à criança, devido ao histórico de abuso de drogas e álcool dos pais. A mãe de Julícia já teve 5 filhos retirados de sua guarda. Registros mostram que os outros filhos de Nevasia apresentavam cortes, hematomas e vergões pelo corpo. A mãe fumava e soprava a fumaça no rosto dos filhos, mesmo sabendo que alguns tinham asma. Também ocorreram várias chamadas à polícia por distúrbios domésticos na casa. A mãe de Julícia afirmou que o pai era violento com ela. No entanto, ele não tinha condenações criminais e dizia que Novácia só tinha problemas mentais e estava jogando sujo. Após ser retirada dos pais, Julícia foi morar com a avó paterna, Yolanda Davis, aos 5 dias de vida. A menina foi morar com Yolanda em seu apartamento em Crown Heights, Brooklyn. Quando a avó permitiu que a mãe de Julícia visitasse a recém-nascida, Novácia segurou a filha e se recusou a devolvê-la, levando Yolanda a chamar a polícia. Depois disso, Nevasia não pôde mais voltar. Durante o tempo em que Julícia esteve sob os cuidados da avó, ela era feliz e sempre tinha todas as suas necessidades atendidas. O pai biológico de Julícia, Julius, ainda podia visitar a filha nos fins de semana também. Isso desde que a mãe dela, Nevasia, não estivesse presente. Nos bastidores, Novácia, obrigada a frequentar aulas de controle da raiva, aulas para pais e atendimento em saúde mental, buscava recuperar a custódia de Julícia. Mas, por enquanto, os juízes decidiram que a mãe era propensa a comportamentos imprevisíveis e explosões emocionais. E, em certo momento, ela chegou até a aparecer em um escritório de assistência à infância e estava pronta para arrombar as portas. A mãe de Julícia, Nevasia, na verdade, teve uma infância bastante instável. Ela foi criada pela própria avó e, quando era adolescente, fugiu de casa. Depois, ela acabou morando em um sobrado no Brooklyn com uma amiga e, não muito tempo depois, começou a namorar um homem 25 anos mais velho que ela. Nevasia acabou tendo um filho com esse homem mais velho e deu ao menino o nome de Paul Fine, sobre quem vamos falar mais adiante. Mesmo que Julícia estivesse feliz na casa da avó, quando tinha apenas 3 anos, em 2017, o Serviço de Proteção à Criança decidiu tirá-la dos cuidados da avó. Isso ocorreu após descobrirem que Yolanda permitiu a visita de Júlio, pai de Julícia. Depois que o Serviço de Proteção à Criança tirou Julícia, Yolanda solicitou uma audiência no Escritório Estadual de Serviços para Crianças e Famílias, que concluiu que a remoção foi incorreta e pediu uma reavaliação. Assim, Julícia acabou sendo devolvida aos cuidados de sua avó Yolanda em 2018. Então, seus pais puderam retomar visitas supervisionadas com ela no escritório da agência.
Mesmo estando claro que Julícia não se sentia confortável com sua mãe durante essas visitas, o Serviço de Proteção à Criança decidiu ampliar as visitas com a mãe e permitiu que Julícia passasse os fins de semana no apartamento dela. Essas visitas só faziam a menina ficar ansiosa e angustiada. Ela dizia para a avó que não queria ir ver a mãe. E Yolanda ficou tão preocupada que começou a gravar as coisas que Julícia dizia para ela antes de ir ver a mãe. Certa vez, Julícia pediu à avó que ligasse para a polícia. Quando Yolanda perguntou o motivo, Julícia respondeu que não queria ir para a casa da mãe. Ela tinha apenas 5 anos quando disse isso. Por que estou ligando para a polícia? Por que você não quer ir com a mamãe? Você quer que eu chame a polícia? Porque eu não quero ir para casa. Você quer que eu chame a polícia? O que está errado na casa da mamãe que faz você não querer ir para lá? Me conta, tudo bem. Por que você está chorando? Você não quer ver a mamãe? Porque... Por que você não quer ver a mamãe? Não chora. Você tem que ir ver a mamãe. Você não quer ver a mamãe? Por que você está chorando assim? Ok? Não chora. Por que você está chorando, moleque? Você tem que ver a mamãe. Tudo bem? Eu estou... Não, cara. O que aconteceu? Me desculpe. Você não quer ir por quê? Em outra gravação, Julícia contou que seus 3 irmãos mais velhos ainda brigavam e agrediam o irmão mais novo. Eles o fazem sangrar, disse ela. O que eles fazem? Perguntou Yolanda. Algo ruim, respondeu a menina. Yolanda sabia que havia algo errado na casa de Novacia. Disse à assistente social que uma criança não deveria temer assim a mãe. Ela tem pavor dela. As preocupações de Yolanda foram ignoradas, e o Serviço de Proteção à Criança presumiu que a avó queria o encerramento do caso. Nessa época, Julícia, de 5 anos, já recebia tratamento de saúde mental e demonstrava grande angústia nas sessões sempre que sua mãe era mencionada. Ela também demonstrava muita raiva em relação à avó, a quem amava, sempre que Yolanda mencionava uma visita à casa da mãe. Durante algumas de suas visitas com Nevasia, Julícia chegava até a se esconder em um canto e começava a chorar. Yolanda comentou isso com a assistente social, mas a assistente respondeu: "Ah, eu sei, mas ela precisa ver a mãe dela." Até uma visita com a mãe dela foi agendada em janeiro de 2020, e enquanto Julícia esperava a mãe dela, Novácia, chegar, ela estava muito nervosa e muito tensa. Mas assim que disseram para ela que Nevasia não iria conseguir vir, a menininha relaxou instantaneamente e abriu um sorriso. Então, dado esse contexto, pode ser um pouco surpreendente que Julícia tenha sido enviada para morar com a mãe dela em tempo integral em março de 2020 sem nenhuma supervisão. Yolanda levou a neta para visitar a mãe num fim de semana de março, e Novásia deveria trazer Julícia de volta à delegacia depois. No entanto, ela nunca chegou, e Yolanda foi informada por uma supervisora que Julícia ficaria por um período prolongado com a mãe dela agora. Eles alegaram que isso era por causa da pandemia. O fim de semana virou 90 dias. 90 dias viraram, você precisa fazer uma revisão independente. Davis afirma ter ido várias vezes à ACS e à SO Serviços Familiares para tentar recuperar a neta, sem entender por que ela podia ficar com a mulher que, segundo Davis, maltratou a menina. A advogada nomeada pelo tribunal para a menina até lutou contra isso e enviou vários e-mails para os serviços de proteção à criança, dizendo o quanto Julícia havia expressado o desejo de morar com a avó. O único motivo pelo qual Julícia gostava de visitar a mãe era porque podia brincar com o irmão mais novo, o 6º filho de Novácia. Então, não demorou muito depois que Julícia foi morar com a mãe para que os vizinhos de Novácia começassem a notar sinais preocupantes.
Os vizinhos diziam que ouviam constantemente a mãe gritando dentro do apartamento e notavam que a menininha entrava e saía do prédio sozinha. Alguns desses vizinhos chegaram a entrar em contato com os órgãos de proteção à criança por causa de suas preocupações, mas foram simplesmente ignorados. A avó de Julicia, Yolanda, iniciou imediatamente a luta pela guarda da neta após ela ser enviada para a mãe. Ela sabia que não era uma boa situação. A polícia confirmou ter atendido mais de uma dúzia de ocorrências de disputas domésticas na casa da mãe de Julicia. Embora não se saiba se essas ligações foram feitas antes ou depois de Julicia ir morar com ela. No dia 31 de julho de 2021, Yolanda recebeu uma série de mensagens de texto do telefone de Julicia. Essas mensagens alarmaram Yolanda e a fizeram duvidar se sua neta as enviou. A mensagem começou com: Vovó, sou eu, Julicia. Estou indo embora hoje. Minha mãe vai deixar eu morar com meu irmão. A avó perguntou: Onde? Julicia respondeu: Texas. Ela disse: Não vou voltar. Mas por algum motivo, isso acabou não acontecendo. E cerca de uma semana depois, no dia 6 de agosto, Julicia foi vista com um olho roxo. E quando Yolanda perguntou de onde tinha vindo, ela afirmou que foi a mãe quem fez isso com ela. Yolanda ligou para o Serviço de Proteção à Criança e denunciou o que viu. Cena. Uma assistente social visitou a casa, mas Nevazia só disse que a menina foi atingida acidentalmente no rosto com uma pistola de água. E essa explicação acabou sendo suficiente. Mas 2 dias depois, uma vizinha de Julícia veria a garotinha no elevador com a mãe, e ela estava usando óculos escuros para esconder o olho roxo. E poucos dias depois, em 10 de agosto, vizinhos de Julícia e sua mãe disseram que foram acordados pelos gritos de Novácia, dessa vez não de raiva, mas de medo. Nevazia correu pelo corredor do seu apartamento e bateu na porta da vizinha gritando: Socorro! Minha filha parou de respirar. A vizinha correu para o apartamento de Nevazia e encontrou Julícia, de 7 anos, deitada em seu quarto, enquanto o irmão mais velho a mantinha parcialmente erguida. A menina estava mole e nua. A mãe de Julícia disse que isso ocorreu porque ela urinou na roupa. A mãe continuou dizendo que Julícia a acordou gritando o nome da mãe. Ela foi até a menina e perguntou se ela estava bem, e Julícia disse que seu estômago doía. Depois disso, ela caiu e bateu a cabeça na mesa. Nevazia e a vizinha ligaram para o 911, mas infelizmente Julícia não pôde ser salva. E cerca de 1 hora depois de ser levada ao hospital, ela não resistiu aos ferimentos. Os paramédicos encontraram a menina com o corpo frio ao toque, e ela apresentava traumas no lado do rosto e no lado direito do corpo. Quando Nevazia sentou para falar com a polícia, ela disse que tinha sido acordada às 5 da manhã e encontrou Julícia no banheiro vomitando e urinando na própria roupa. Sentindo-se mal, a menina tropeçou e bateu a cabeça na escrivaninha. Nevazia afirmou que o meio-irmão de Julícia, Paul Fine, que tinha 17 anos, entrou em seguida e carregou a menina para o quarto dela. Lá, ela desmaiou e bateu a cabeça pela segunda vez. A questão é que Paul contaria outra versão às autoridades. Ele afirmou que Julícia passou boa parte da noite na cozinha pegando lanches e depois começou a vomitar no quarto. Ele então admitiu ter dado 2 ou 3 socos no rosto da garotinha, mas depois mudaria esse número para 8 vezes. O adolescente afirmou que os arranhões no rosto de Julícia foram causados por suas unhas compridas. Após esse ataque contra Julícia, ele afirmou que a garotinha foi para a sala de estar e adormeceu. A mãe deles tinha saído para ir à loja e ao banco. E quando voltou, ambos perceberam que Julícia estava engasgada e suas mãos estavam brancas. Agora, mesmo que Paul tivesse admitido ter machucado Julícia, ninguém seria preso em relação à morte dela por quase 1 ano. Finalmente, em junho de 2022, a polícia prendeu tanto a mãe de Julícia, Nevazia Jones, quanto seu filho, Paul Fine, sob acusações de assassinato. O que houve, Ablácia? Não te interessa, não te interessa. Eu não posso matar minha filha. Você a ama? O que aconteceu? Paul também seria acusado de abuso sexual depois que foi descoberto que, após o ataque a Julícia, ele também havia feito isso com ela. A autópsia da menina revelou que a causa da morte foi um traumatismo contuso no abdômen, e não no rosto, como seu irmão havia alegado. Após a morte de Julícia, seu pai, Julius, teve que lutar para conseguir a guarda de seu filho mais novo. Após o assassinato de Julícia, ele foi levado para a custódia dos Serviços de Proteção à Criança. Em outubro de 2023, Julius obteve a guarda total do menino de 4 anos.
E o garotinho ainda pergunta pela irmã às vezes, dizendo o quanto sente saudades dela e como gostaria de dar um abraço e um beijo nela. Eu nunca mais vou ter a chance de ver minha filha de novo. Ela é uma ótima filha, a melhor filha do mundo, sabe? Super forte, super inteligente. Ela é tudo pra mim. Mesmo assim, eu penso nela todos os dias. Ela sempre me dava uma bronca, então eu uso isso como motivação para continuar seguindo em frente na vida. Mas eles nunca ouviram o que eu dizia para eles. Eu consegui fazer minha neta finalmente dizer algo para eles. Minha neta disse que nunca mais queria voltar, que os serviços da ACS e da SCO falharam comigo. Eu estava tentando, tão cansado. Eu estava tentando evitar que isso acontecesse. A notícia da morte de Julícia se espalhou pelo prédio onde ela morava com a mãe, e os vizinhos fizeram um memorial com velas, bichos de pelúcia e balões para ela. Depois de uma briga com Novacia pelos restos mortais da menina, sua avó, Yolanda, finalmente conseguiu realizar uma cerimônia memorial e o funeral de Julícia meses após sua morte. O funeral da menina ocorreu em 1º de novembro de 2021 na funerária Jones, no East New York. Ela foi enterrada em um caixão rosa e um vestido branco escolhido por ela para um casamento. Na cerimônia, o pai homenageou a filha falecida, relembrou momentos juntos e disse: "Eu e minha filha passamos por coisas porque nos amávamos muito. Eu me diverti muito com ela. Eu ia trabalhar, voltava para casa e tentava enganá-la com os lanches. Eu amo ela e sempre vou amá-la. Sentirei falta das chamadas de FaceTime à noite", ele disse. Então, de partir o coração, em março de 2025, o meio-irmão de Julícia, Paul Fine, teve as acusações contra ele retiradas e foi autorizado a sair em liberdade. Isso ocorreu após Nevasia, mãe de Julícia, assumir total responsabilidade pela morte da filha. E Paulo retirou suas declarações anteriores, incluindo aquela em que ele disse que deu 8 socos no rosto da irmãzinha. Após ser liberado, Paulo foi visto sorrindo fora do tribunal. Seus advogados disseram: "Estamos extremamente satisfeitos que Paulo recuperou sua vida. Paulo ama sua família de uma maneira equivocada. Ele tentou proteger sua mãe, assumindo a responsabilidade por uma conduta que não cometeu." De acordo com uma fonte policial, não estava exatamente claro quem havia desferido o golpe fatal em Julícia. A avó da menina de 7 anos, Yolanda Davis, disse que não é justo e que ela não está feliz que Paulo esteja fora da prisão. Yolanda afirmou: "Estou anestesiada. Estou realmente anestesiada com toda a situação. É realmente triste." Após confessar ter matado a filha e aceitar uma acusação reduzida de homicídio culposo, Nevasia Jones, 35 anos, recusou-se a ir ao tribunal para ouvir os depoimentos das vítimas sobre o impacto do crime. Isso enfureceu o pai de Julícia, Julius, e ele disse: "Ela está fugindo do que eu tenho a dizer. Ela teme enfrentar o pai da filha após o que fez. Precisa ser trazida à força para ouvir o que temos a dizer. Isso é o jogo mental dela para manipular o sistema." Apesar de Nevasia ter se recusado a ir à audiência, foi obrigada a comparecer ao tribunal para a sentença em 16 de junho de 2025. Durante o processo, ela teve um acesso de grosseria e foi retirada à força da sala. O juiz a advertiu que isso faria com que ele acrescentasse mais tempo à sua sentença, e foi exatamente isso que aconteceu alguns dias depois. Nevasia foi então condenada a 17 anos de prisão, 2 a mais do que o juiz havia originalmente pretendido dar a ela. Nevasia reclamou durante a audiência e se queixou ao juiz de que as pessoas estavam chamando ela de mãe monstro. Nossa, não consigo entender o porquê. Após a sentença, o promotor disse: Julícia era uma menina indefesa de 7 anos, cuja mãe tirou sua vida em um ato perturbador de brutalidade e insensibilidade. Nenhuma criança deveria ser exposta a tal tormento ou sofrer o terror inimaginável que Julícia enfrentou tão jovem. Bem, obrigada por ouvir a história da Julícia hoje. Até que ponto uma criança pode ser ignorada pelos profissionais de proteção à infância? Julícia estava se escondendo da mãe, agindo de forma ansiosa durante as visitas, chorando e até dizendo para a avó ligar para a polícia porque não queria ir ver a mãe. Era óbvio que algo errado estava acontecendo na casa de Nevasia.
E tudo o que os assistentes sociais precisavam fazer era levar a sério o que a menina de 7 anos dizia, e ela provavelmente ainda estaria viva hoje. Se você gosta de casos criminais e quer ouvi-los comigo, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando eu postar vídeos novos, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel de hoje. Até a próxima, se cuidem. Tchau! Obrigada a todos os apoiadores do Mundo Cruel. Agora tem ainda mais do Mundo Cruel no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.